Oi, gente, Roberto Hilubiscar aqui, e a Netflix continua apostando no potencial da Espanha de produzir bons suspenses, bons filmes policiais, thrillers. A última adição é o filme Infiesto, agora no comecinho de fevereiro de 2023, tá? O filme se passa, ou a história começa no primeiro dia de confinamento social, lá em março de 2020, imposto pela pandemia do coronavírus. Então existe uma metáfora no filme que é mais ou menos o seguinte: o coronavírus ele propiciou o aparecimento de um vírus tão ruim, tão letal quanto, que é o vírus da paranoia, né? Como se o coronavírus precisasse ter aparecido para essa metáfora. Mas enfim, várias vezes no filme você vai ver pessoas dizendo assim: nossa, parece o fim do mundo. E a gente, né, às vezes achava que podia ser mesmo, tão horrível que foi 2020 e 2021. Quando a pessoa fala isso, a outra diz: pode realmente ser o fim do mundo, né? O começo do fim do mundo. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Em termos assim técnicos, o filme é lindinho de ver. Em termos de cinema noir, de suspense, ele lembra visualmente, em termos de ambientação, aquela trilogia espanhola lá, Guardião Invisível. Lembra que chovia, chovia, chovia? Então esse filme aí, as imagens são escuras, tem chuva, as ruas e estradas estão desertas, porque a história se passa no confinamento do coronavírus. Os dois detetives, eles já têm os problemas pessoais e ainda têm toda a história do confinamento e dos problemas que o coronavírus traz para eles, porque ambos estão com, né, a detetive tem o namoradão dela que está com Covid, e o detetive mais experiente, sim, não pode ver a mãe só através da janela, porque ela está numa casa de idosos. A gente sabe que o coronavírus causou bastante estragos em casas de idosos. E aí, esses dois detetives, nesse lugar então escuro, chuvoso, frio, ele foi gravado numa região da Espanha, lá nas Astúrias, que já foi muito famosa pela mineração, mas essa atividade econômica já não existe com tanta força mais, se é que existe lá. Então, além de você ter a parte técnica com filtros muito bem feita, e a própria desolação do coronavírus, você tem uma região também que você vai ver que tem grandes galpões abandonados, é meio tristonha, né? Bom, então você tem todos esses elementos que funcionam para um filme no ar de primeira. E uma história que tem uma moça que é encontrada e você percebe então que podem ser assassinatos ritualísticos. Aí vai ter então uma conexão com folclore celta, o que vai dar um sabor meio primeira temporada de True Detective, tá? E aí eles vão descobrir, vão resolver o mistério ou não entre mortos e feridos, aí você vai ver. Gente, é assim, ele é um thriller totalmente correto. Ele é um filme policial correto, sóbrio, tá? As personagens poderiam ter sido mais aprofundadas. Eu acho que a mitologia poderia ter sido mais aprofundada. Do jeito que ele tá, ele é funcional. Ele não é um thriller que vai te dar mega viradas no roteiro. Eles escolheram, acho que mais, usar como diferencial o fato do coronavírus, né, de ser ambientado durante o lockdown, o primeiro lockdown, e fazer essa correlação, né, de que o coronavírus acabou dando guarida para outras doenças que eram a paranoia e tudo mais. Como se o coronavírus tivesse sido responsável por essas teorias de fim de mundo. Psicopata vai ser psicopata sempre. Então é assim, ele segue a cartilha dos bons policiais, dos bons filmes no ar, dos bons suspenses. Eu não me arrependi de ter visto, mas assim, ele não vai ser uma das grandes produções espanholas de suspense da história do cinema, né? Bom, 90 e tantos por cento dos filmes não são. Ele não sendo ruim, para mim já
já funcionou, tá? Talvez até possa ter uma surpresa ou duas para quem não viu muitos thrillers, tá? Teve uma hora que eu fiquei pensando assim, talvez esse filme, como minissérie, não precisa fazer 6 episódios, igual o pessoal está fazendo hoje. É que o pessoal muito, eu acho, 8 ou 80, né? Porra, faz uma minissérie de 3 episódios, né? Você poderia trabalhar melhor esse folclore, essa mitologia celta, trabalhar melhor a questão das relações desses dois detetives, trabalhar melhor várias coisas, né? A questão do próprio psicopata, blá blá blá, poderia ficar uma minissérie curta, mas uma história mais impactante. Do jeito que tá, ficou um filme policial bem funcional, tá bom? Gente, com tanta porcaria que esses sistemas de streaming colocam pra gente, tô agradecendo que eles coloquem filmes funcionais. Gostei de Infiesto, tá? Esses dois detetives, eu ia falar, podiam virar ter suas minisséries. Não vai rolar, vocês vão ver por quê. Tchau.